Olá, espero que tu estejas bem. Hoje eu vim conversar contigo sobre a Lei 11.340, que é a lei da Maria da Penha, num ponto bastante específico, que são as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, pessoal, elas são, então, aqueles pedidos, né, a partir do atendimento da ofendida, e que quando o juiz recebe esse expediente com o pedido, né, dela, ele tem prazo de 48 horas para conhecer o expediente, né, para conhecer do pedido, para decidir sobre as medidas protetivas solicitadas, para determinar o encaminhamento da ofendida, então, ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, né, para juizar, por exemplo, a ação de divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável, né, perante o juiz competente, que é a vara de família, comunicar o MP, né, que adote as medidas cabíveis aí no seu âmbito e determinar a apreensão imediata, então, aí de arma de fogo sob posse do agressor, tá bem? As medidas protetivas, pessoal, elas poderão ser concedidas pelo juízo também a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, como eu já te mencionei, né? Elas podem ser concedidas de imediato, independente da audiência, né, entre as partes e de manifestação do MP. Então, o juiz pode dar as medidas protetivas antes, diante da urgência, e comunicar ao MP depois, né, previamente, tá bem? As medidas protetivas, elas são aplicadas tanto de forma isolada quanto de forma acumulada, tá ok? E podem ser substituídas a qualquer momento quando perderem, né, ou houver a necessidade de maior eficácia, sempre reconhecendo os direitos, então, aí, que foram ameaçados ou violados. Pode o juiz também, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas, rever aquelas que já foram concedidas, né? Se entender necessário, tudo visando a proteção da mulher, dos seus familiares e do patrimônio, ouvido sempre o Ministério Público. As medidas protetivas também, pessoal, né? Elas são concedidas pelo juízo em cognição sumária. O que é isso, né? A partir do depoimento da ofendida, mediante a autoridade policial ou a apresentação de alegações escritas que podem ser feitas, né, aí pelo juízo, pode ser, então, muitas vezes, pessoal, indeferido, né, algum tipo de avaliação, então, algum acesso, né, por existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, tá bem? Bem como sempre lembrando que a lei também protege os seus dependentes. A medida protetiva de urgência, ela pode ser concedida independente de tipificação penal de violência, né, do juizamento de ação penal civil ou também criminal, né, e a existência de inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. Então, quer dizer, Karina, que a medida protetiva pode vir antes da ação civil, pode vir antes da ação penal? Sim, é o que prevê a Lei Maria da Penha. Da mesma forma, ela vai ter o seu vigor, né? Ela vai passar a vigorar e vai vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, enfim, da ofendida e dos seus dependentes, e em qualquer fase do inquérito, instrução criminal, cabe a prisão, então, preventiva do agressor, que vai ser decretada pelo juízo de ofício ou quando requerer o Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva no curso do processo, se verificar, né, que não subsistem mais motivos para que esse agressor fique preso, né, e pode decretar também a qualquer momento, se sobrevierem novas razões que justifiquem a prisão. A ofendida deve ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente, né, o ingresso, a saída da prisão, sem prejuízo de intimação do advogado constituído ou até mesmo do defensor. E a ofendida não pode entregar intimações ou notificações ao agressor. Aí tu vai dizer para mim, parece óbvio, Karina. Não, mas nas nossas realidades sociais a gente sabe que isso é bem possível, tá bem? Nós vamos ter que existem algumas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, né? Então, quando eu tenho a constatação de violência doméstica e familiar, né, o juiz pode aplicar de forma imediata ao agressor, tanto de forma conjunta quanto separadamente, algumas medidas, como, por exemplo, suspensão e posse, né, restringindo o porte de armas, a comunicação ao órgão competente,
o afastamento do lar, do domicílio, do local de convivência com a ofendida, a proibição de determinadas condutas, como se aproximar da ofendida, e o limite de distância a lei não vai falar, quem vai estipular isso é o juiz, né? Contato com a ofendida, seus familiares, testemunhas por qualquer tipo de meio de comunicação, frequentar determinados lugares, né, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, restringir a suspensão de visitas, né, então pode restringir ou suspender visitas aos dependentes, né, ouvida sempre, claro, a equipe multidisciplinar ou serviço similar para ver até que ponto o que está ocorrendo afeta ou não os dependentes desse casal. A prestação de alimentos provisionais ou provisórios, então, como eu disse no vídeo anterior, né, que eu falei um pouco sobre a Maria da Penha, nós temos aqui que o juízo, num primeiro momento, vai estipular, né, essa convivência, como é que vai ficar as visitas, pode restringir, pode não, e os alimentos provisórios até que essa ofendida vá buscar a via adequada para a regularização disso. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, né, o acompanhamento, então, psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou até mesmo por grupos de apoio, e essas medidas, pessoal, não implicam outras, né, que possam ser previstas aí para buscar a segurança da ofendida, né, ou circunstâncias que garantam até mesmo desenvolvimento, né, capacitação desse agressor para buscar melhorar o sentido das relações aí, então, interpessoais e a proteção, né, e respeito à mulher, tá ok? Essas e outras medidas devem sempre ser comunicadas ao Ministério Público. Para garantir a efetividade dessas medidas, pode o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial, né? E essas medidas, elas podem ser cumuladas, então, com a sujeição do agressor à monitoração eletrônica, isso que veio em 2025, né, como uma perspectiva de garantir ainda mais a efetividade da lei. Então, aqui se previu ao agressor o monitoramento eletrônico, disponibilizando à vítima, então, um dispositivo de segurança que alerta sobre eventual aproximação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido esclarecedor, né? Que esse ponto que eu escolhi da lei para conversar contigo hoje é um ponto de bastante importância para as informações, né? Para o estudo de concurso e para a vida, tá bem? Eu espero que tu tenha gostado. Peço gentilmente que você nos siga lá nas redes sociais, @professora Karina Artêncio, né? Se inscreva no nosso canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.